Bom, gente, nesse vídeo a gente vai apresentar para vocês alguns conceitos básicos que vão auxiliar vocês no processo de trabalho, tá? Então, o objetivo desse vídeo realmente é a gente falar um pouquinho sobre a interface do Revit e algumas, é, algumas lógicas que vão influenciar diretamente na maneira como vocês utilizam a ferramenta, tá? Então, uma vez que vocês tenham um software aberto, né? Ele vai apresentar aqui na guia de recente os arquivos que você trabalhou anteriormente. E aqui à esquerda, né, a gente tem as ferramentas de criação. E aí, no caso, ele vai possibilitar que você crie modelos ou que você crie famílias. Né? No caso aqui, e aí ele te dá a opção de você abrir um existente ou criar um novo. No nosso caso, vamos criar um novo. Eu vou clicar aqui em novo. Quando a gente fizer isso, ele vai abrir a caixinha de novo projeto. Aqui, a gente precisa ter alguns cuidados. Tá? O primeiro deles é em relação ao arquivo modelo, né, que na realidade é o template que a gente disponibilizou para vocês. E o template nada mais é do que um arquivo com as pré-configurações que você vai utilizar no desenvolvimento do seu projeto. Tá? Então, o Revit vai trazer alguns, mas a maioria deles não tem as configurações, principalmente relativas à representação arquitetônica de acordo com a norma brasileira, né? Por isso que a gente desenvolveu um template para vocês e disponibilizou. Então, para que esse template que foi disponibilizado, que é o template da disciplina, ele apareça, né, ele seja carregado no seu novo projeto, você tem que carregar ele aqui. Tá? Então, para isso, eu vou clicar na guia de procurar, e aí você tem que localizar dentro do seu computador o arquivo de modelo, o arquivo de template que a gente disponibilizou para vocês. Aí a gente vai clicar em abrir, vejam que aqui ele alterou o nome, e aqui a gente vai criar, né, vai selecionar se eu quero criar um modelo de projeto ou se eu quero criar um projeto novo. No caso, o que a gente vai. Aqui é o lugar onde a gente vai precisar ter um certo cuidado, porque o que a gente está criando é um projeto novo e não um modelo de projeto. Se eu criar um projeto. Se eu criar um modelo de projeto, eu estou criando um tipo de arquivo, né, que é o arquivo é, que traz, né, as configurações básicas de desenvolvimento de trabalho, né, desenvolvimento de projeto. E aí uma atenção que vocês precisam ter é em relação à extensão de arquivo. Então, vocês vão verificar que quando eu criar marcar projeto, criar novo projeto, né, e clicar OK, aqui, né, a extensão dele vai ser .rvt, enquanto que a extensão de template, né, ou de modelo, vai ser .rte. Então, isso é uma forma de você conseguir identificar rapidamente se você está utilizando, né, o arquivo .rvt ou o arquivo .rte. Então, tomar um certo cuidado, porque o arquivo .rte ele tem uma série de limitações, justamente porque ele é um arquivo de modelo e não é um arquivo de trabalho. Tá? Caso você tenha iniciado o seu trabalho como arquivo.rte, o que, é que você vai fazer? Você vai abrir o arquivo, você vai criar um novo arquivo de projeto e vai ir lá naquela caixinha de seleção. Ao invés de você selecionar um novo modelo de projeto, você vai selecionar o arquivo que você estava trabalhando com a extensão .rte. E aí salva como .rvt e aí você consegue fazer esse processo de conversão. Tá? Mas o principal realmente é tomar esse cuidado de, no momento que você estiver criando um novo projeto, você crie como projeto e não modelo de projeto, justamente porque você vai ter uma série de dificuldades no momento que você estiver trabalhando. Tá? E aí aqui vamos tratar, né, de alguns conceitos que são importantes, né, para que vocês organizem o processo de trabalho de vocês. O primeiro e o principal conceito aqui é que é relacionado à caixa de propriedades e ao navegador de projeto, né, que essas duas caixas, elas perdão, essas duas caixas, normalmente elas vêm associadas, né, elas ficam em uma única barra, mas eu sugiro que vocês trabalhem dessa maneira, porque vocês conseguem acessar as duas caixas de maneira mais rápida
e ao mesmo tempo que você garante, né, uma área de visualização, né, uma área de trabalho interna. Tá? A gente selecionou o template da disciplina. Quando vocês abrirem um projeto novo, ele realmente vai trazer, né, ele vai trazer ele vai trazer algumas informações de projeto, que são informações de teste, né, que é mais para a gente verificar a questão, das famílias, né, no caso aqui a família de ambiente, né, e as famílias básicas que vocês vão estar usando nos trabalhos, mas aqui para a primeira atividade, para o projeto, ele não é tão necessário, não é tão importante, então vocês podem apagar sem nenhum problema. Tá? Então, do ponto de vista de configuração, né, o Revit ele funciona de maneira semelhante, né? Ele vai agregar as ferramentas por categoria. Então, aqui em cima tem ferramentas, na guia de arquitetura, eu tenho ferramentas de arquitetura. Dentro dessa guia, ele vai categorizar por tema, né? Então, aqui elementos de construção, então eu vou ter parede, porta, janela, coluna, telhado, circulação, elementos de circulação, como escada, rampa, guarda-corpo. Aqui eu tenho o modelo. A linha de modelo e o texto de modelo são elementos que são ferramentas que você vai utilizar caso você queira que esses elementos apareçam na construção. Né? Então, se eu quiser desenhar um cabo, ou então se eu quiser fazer o número de localização de uma edificação, eu vou usar o texto de modelo, né? Porque o texto de modelo ele vai ele não é apenas uma informação de desenho, né? Ele é uma informação que realmente vai existir na obra, mas só para a gente retomar aqui, é mais para você entender um pouco como que esses elementos eles estão distribuídos dentro do nosso projeto. Tá? Ah, aí, como eu falei, né, ele vai estar distribuído de maneira temática. Né? A estrutura ele traz os elementos de estrutura, sistemas relativos às instalações de projetos complementares. E aqui tem outra guia que a gente vai trabalhar com certa frequência, né, que é a guia de inserir, que vai permitir que a gente transfira ou associe elementos diferentes no nosso projeto. Tá? Então, nós vamos trabalhar eventualmente com vincular, não com vincular, mas com importar CAD. Então, a gente vai trazer a informação de terreno do AutoCAD e vamos inserir no nosso modelo de projeto e para gerar o terreno e a topografia. E a gente tem as ferramentas que vão de carregamento de famílias dentro do seu projeto. Tá? Então, carregar família, caso você tenha pego uma família caso você tenha pego ou baixado de uma página uma família específica, né, no seu computador, ou caso você tenha essa família salva, né, ele vai permitir que você consiga abrindo, né, o navegador de projeto, selecionando o local de salvamento, selecionando o arquivo e trazendo para o seu projeto. Isso é uma forma. A outra forma é o carregar a família da Autodesk Cloud, que aí no caso você, para acessar essa ferramenta, você precisa estar conectado, né? Então ele vai permitir que você consiga carregar famílias que não estejam carregadas previamente, né? Então você vai digitar o tipo de família que você deseja, e aí ele vai te dar uma lista, né, com uma pré-visualização. Aí você pode selecionar o elemento que você quer inserir, né, no seu projeto. Você vai mandar ele carregar. E aí, se eu for agora na guia de arquitetura, porta, que ele traz já algumas portas pré-carregadas, né, que são contidas no template, mas ele trouxe aqui a família que a gente acabou, né, de carregar lá pela guia de inserção, carregar projeto. A gente vai voltar aqui a falar um pouco sobre a caixinha de propriedades, tá? Mas aqui no momento a gente ainda está discutindo sobre a interface, né? Sobre o que é que acontece dentro do nosso projeto. A outra, a outra guia que a gente vai utilizar muito nesse primeiro momento é a guia de anotação, né? Que vai permitir que a gente faça
a cotagem do nosso projeto e que a gente faça a inserção dos textos. Mais à frente, à medida que a gente for avançando, a gente vai usar essa guia para estar inserindo os símbolos de projeto, né, principalmente tais como indicação de norte, tais como setas, né, setas de indicação de acesso, enfim, simbologias gráficas de apoio ao nosso trabalho, né, ao nosso projeto. Essas seriam as nossas guias principais, né, no primeiro momento. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre algumas informações básicas, né, relativas principalmente à caixa de propriedades e ao navegador de projetos. Tá? Então, a caixa de propriedades é um pouco autoexplicativo, porque na prática ele traz todas as informações de projeto, ou melhor, todas as informações ou todas as características editáveis e manipuláveis que aquele elemento que você está trabalhando possui. O navegador de projeto ele vai permitir que você transite, né, ou que você localize os elementos que estão inseridos no seu projeto. Né? Então, basicamente, a gente vai estar trabalhando muito com as vistas. Né? Então, o Revit trabalha com vistas específicas de cada elemento que está sendo desenhado. Né? Então, por exemplo, plantas de piso correspondem a todas as plantas baixas, plantas de forro correspondem a forro e assim sucessivamente. Né? Então, todos esses elementos, né, todas essas vistas, elas vão estar agregadas aqui e a gente pode trabalhar, né, a gente pode estar trabalhando com essas categorias que ele vai filtrar, né, os elementos que estão sendo visualizados de acordo com o seu foco de interesse. Né? Então, você tem a guia geral, que está todo mundo agregado aqui, mas você pode trabalhar com esses filtros, né, que vão limitar ou estabelecer, ou que vão filtrar, né, os elementos de acordo com o que você está querendo visualizar. Tá? Uma outra coisa aqui que a gente vai verificar é que nesse modelo de projeto que a gente disponibilizou para vocês, ele traz, né, alguns níveis já prontos. Né? Então, eu tenho o nível 1, nível 2, nível de terreno. Tá? Então, eu tenho aí já esses níveis configurados. Tá? A gente pode manipular a posição desses níveis. Né? Primeiramente, para fazer essa manipulação, principalmente relação de altura, né? Então, vejo que o nível 1 está com 0, nível 2 ele está com 4 metros de distância, né? Entre um e outro. E a gente tem algumas opções, algumas formas de a gente fazer essa manipulação. Tá? Então, posso clicar aqui 2, posso colocar -1. Dando um duplo clique, a gente consegue manipular a posição dos níveis. Tá? Então, o nível, né, o nível é muito importante dentro do projeto, porque vários elementos eles vão ser posicionados ou modelados a partir do nível, né, que você está utilizando no seu projeto. E aí, como eu falei, existem dois níveis já prontos, né, já criados no material, né, no modelo de template. Caso você precise criar um nível novo, você vai lá na guia de arquitetura, em dados, você tem nível e tem eixo, tá? Então você vai selecionar nível. A coisa que vocês têm que perceber é que se eu tiver numa vista de piso, a opção de nível ela não vai aparecer. Tá? Você só vai poder criar o nível em uma vista de elevação ou em um corte. Tá? Então, se eu tiver em nível, não cria o nível, né, fica desabilitado lá a ferramenta. Se eu vier para a elevação, aí ele me dá essa opção. Né, então, eu vou clicar. Quando eu clicar, eu vou simplesmente, ele vai me dar
possibilidade, né, de identificar onde que eu quero posicionar esse nível. E aí, tem uma coisa que vai acontecer que precisa atentar, né, é que, por exemplo, eu criei esse nível, mas se vocês verificarem, a cabeça, né, do nível, a indicação, ela está em preto, enquanto que as demais elas estão em azul. O que é que isso está representando? O que é que isso significa na prática? Né? Se a gente olhar aqui nas nossas vistas, tem apenas o nível 1 e o nível 2. Por quê? Porque quando a gente criou esse nível aqui, eu não, vou lá de novo, né, nível 1, eu não habilitei essa opção, que é criar vista de planta. Tá? Então, clicar nela agora. E aí, ó, tem agora o nível 4. Ele criou o nível 4 e eu ainda não tenho o nível 3, justamente porque para que você crie uma vista nova, é importante que você deixe habilitado a opção de criar vista de nível. E caso você já tenha feito isso, como que aconteceu aqui no nível 3, eu tenho aí algumas formas da gente transformar esse nível em uma vista de nível, tá? Então, eu vou lá na guia de vista, vou lá na guia de vistas e aqui, ó, em criar, eu tenho vistas de planta, planta de piso. Ele vai listar, né, aqui nessa guia as plantas, né, os níveis que não tem planta de piso associado, né, ou vista de nível associado. Então, você vai selecionar, você vai dar um OK, e aí, ó, tem o nível 3, que no nível 3 ele já está devidamente posicionado. Tá? Outro conceito que é importante que a gente olhe, né, aqui no Revit é o que a gente vai chamar de cota auxiliar, né, ou cota dinâmica, né, que vejam que sempre que vocês clicarem em um determinado elemento do Revit, né, ou conjuntos de elementos, ele vai criar uma cota que é uma cota temporária, ela não é uma cota permanente, né, então se eu clicar fora, vejo que ela desapareceu. Tá? E essa cota temporária, ela permite que a gente consiga digitar medidas, né, que a gente consiga manipular esses, esses elementos. Né? Então, o cuidado que você precisa ter é em selecionar o elemento que você deseja mover. Tá? Vamos dizer que todos os meus níveis estivessem espaçados em 3 metros, então eu posso estar utilizando aí a cota, eu posso estar utilizando aí a cota temporária. Tá? Vou voltar no nível 1, só para a gente tratar ainda um pouco sobre alguns conceitos aqui na nossa caixa de propriedades. Tá? Então, vou criar uma parede, né? Vou pegar uma parede qualquer, e aí uma coisa que você precisa atentar, né, primeiramente, é em relação a como que essa parede ela deve ser posicionada. Tá? Então, eu estou no nível 1, aqui na caixa de propriedades, como eu disse para vocês, é onde a gente vai manipular e definir as características desse elemento. Tá? Então, eu tenho aqui parede básica genérica, ela vai me informar qual é o nível de restrição de base. Deixa eu só abrir um pouco mais essa caixa de propriedades, né? Então, vou voltar aqui de novo, na parede. Restrição de base, deslocamento de base, restrição superior, altura desconectada. Né? São características que vão orientar o posicionamento e a altura dessa parede que você está criando. Tá? Então, primeira coisa, eu preciso olhar, eu preciso entender, né, a restrição de base vai dizer onde que está a parte inferior dessa parede. Né? Então, se a restrição de base está como nível 1, essa parede vai ser posicionada, a parte de baixo da parede vai ser posicionada no nível 1. Tá? Então, vou fazer aqui a altura, ela está marcada como não conectado. Né? Então, quando você opciona por deixar não conectado, você pode definir a altura dessa parede. Então, vamos dizer que eu queira que essa parede tenha 3 metros de altura. Eu posso marcar tanto lá, quanto eu posso marcar
aqui, tá? O que eu preciso realmente compreender um pouco é como que esses elementos eles vão afetar a parede que você está modelando, a parede que você está trabalhando. Então, a parede que você está trabalhando. Então você, para posicionar, você vai clicar e arrastar. Você vai clicar e arrastar. E aí, eu vou abrir o 3D, né? Fazer melhor. Então vejam, eu tenho, só para a gente fazer esses testes, né, relacionados à parede, eu tenho aqui, né, as paredes do meu projeto. Se a parede já está inserida, né, ela já existe lá no nosso desenho. Então aquilo que a gente estava falando é que o nível 1 corresponde com a restrição de base, né, corresponde à localização dessa parede. Né? Então veja que eu selecionei a parede alterando a restrição de base dela, ela vai sendo deslocada, né? Então eu consigo manipular a posição dessa parede de acordo com a caixa de propriedades. Ou eu poderia, né, selecionar, selecionar um pouco mais difícil, mas dá para você mover essa parede, dá para você mover essa parede com a ferramenta, né, de mover. Não, o ponto é que você consegue manipular os elementos que você está trabalhando em diversas formas. Né? Então, a gente poderia trabalhar com a restrição superior. Vamos dizer que eu quisesse que essa parede, o topo dela, me encerrasse no nível 4. Então, ao invés de eu ter não conectado lá em cima, selecionar nível 4, dar aplicar. E aí, né, quando você aplica, né, uma restrição superior, ele não deixa mais você manipular a altura. Né? A altura ela passa a ser definida, porque essa altura está agora definida pelos níveis. Né? Se eu quiser modificar essa altura, eu poderia estar trabalhando, ou eu teria que estar trabalhando, né, com a posição do nível. Então, se a gente mover o nível, a parede vai junto. Né? Então, são conceitos, né, que são interessantes para que a gente consiga entender um pouco como que esses elementos eles impactam, né, no desenvolvimento da nossa modelagem. Tá? A outra coisa que a gente vai falar aqui em relação à parede, mas vai funcionar para outros elementos também. Né? Então, eu estou aqui com a parede selecionada, vou clicar em editar tipo, só diminuir um pouquinho aqui para a gente. Então, pode ser que eventualmente a caixinha de propriedades de tipo ela esteja minimizada, então a gente não está aqui visualizando uma previsualização dessa parede, tá? Então, caso isso aconteça, você vai clicar aqui na caixinha de visualizar, tá? E aqui a gente vai discutir um pouco um conceito que a gente vai aplicar para todas as famílias que a gente vai trabalhando no Revit, que é o quê? A gente vai evitar modificar ou alterar as famílias existentes dentro do template. A gente sempre que a gente vai criar uma família específica, né, a gente vai duplicar a família existente, a gente vai alterar suas características de modo que a gente possa configurar a parede, né, o elemento de acordo com as necessidades que a gente precisa, tá? Então, estou aqui com a parede, um tipo de família, né, como parede genérica, né, de 200 milímetros. Não é a espessura usual de parede, né? Normalmente aqui a gente trabalha com paredes de 15 centímetros, tá? E se a gente tentar modificar a largura dela, a gente não vai conseguir, porque ele está travado. Mas, só para a gente retomar um passo anterior, é o seguinte, né? Como eu falei, a gente não vai manipular ou editar esse tipo aqui existente. Né? O que a gente vai fazer sempre é duplicar. Eu vou marcar
vou iniciar o nome da minha família com um ponto, vou digitar pai, e aí você entra com o nome, né, da parede. Tá? Então, vou chamar aqui parede 15 centímetros, vou dar OK. Por que eu estou marcando ponto? E por que eu estou trabalhando, né, vou utilizar pai? Né? Aqui para a gente conseguir buscar essas paredes mais rapidamente, né, essas famílias de maneira mais rápida. Tá? Então, dupliquei a família, porém, ainda a família segue com 20 centímetros. Tá? Então, o que a gente precisa fazer é clicar em editar. E aqui a gente vai poder fazer algumas manipulações. Né? Então, eu posso deixar a representação dessa parede muito mais complexa. Né? Então, eu posso inserir as camadas. Para essa etapa inicial do projeto, a gente não vai precisar fazer isso. Né? O que eu vou precisar manipular aqui é apenas a espessura dela. Aqui eu vou digitar 15 espaço centímetros e vou dar Enter. E aí vejam que ele já faz essa conversão automática. Tá? Então, a espessura agora foi alterada. Vou dar um OK. Estou aqui com 0,15, né, que é a espessura. Vou dar aplicar. OK. E aí, ó, essa parede que antes estava com parede genérica, ela foi modificada, ela foi alterada. Tá? Então, eu posso ainda, né, uma vez que eu tenho a parede nova, a parede correta agora, eu posso selecionar as existentes e converter elas para a parede de 15 centímetros. A forma mais rápida da gente fazer isso é selecionar uma parede genérica de 20, botão direito, e aí aqui a gente tem algumas opções que vocês vão estar utilizando, eu recomendo que vocês utilizem sempre que possível, porque elas ajudam vocês a acelerar o processo de trabalho. Né? Então, ao invés de a gente selecionar cada uma das paredes, eu vou selecionar uma parede ou um elemento específico e vou mandar ele selecionar todas as instâncias em todo o projeto. Então, o que ele fez aí? Selecionar todas as paredes, agora com elas selecionadas, aquilo que eu falei, né, o ponto, ele vai agrupar todas as suas famílias, né? Aí eu selecionei. Então vejam que agora essa parede ela está com a espessura de 15 centímetros. Tá? Vou mostrar mais duas coisas, né? Como que a gente pode fazer essa manipulação em relação às portas. Né? Então, no caso aí do projeto de nivelamento, como eu falei, como foi dito em sala, você não precisa ter o mesmo tipo de esquadria que está lá no desenho de referência, mas você precisa que esse elemento tenha as mesmas dimensões. Tá? Então, como que a gente vai fazer para modificar as dimensões das famílias de paredes e janelas existentes no nosso projeto? Eu vou fazer só com paredes, com portas e janelas no nosso projeto. Eu vou fazer só com uma porta, porque o processo de janela é o mesmo. Tá? Então, eu aqui na guia de construir, vou selecionar a porta. A porta ela só vai ser inserida no seu modelo se você tiver a porta e janela, né? Só vai ser inserida no seu projeto se você tiver uma parede. Não consegue inserir ela isolada, a não ser que seja uma família específica, mas por padrão não. E aí, como eu falei, né, a gente não vai trabalhar com as paredes ou com as janelas, com portas e janelas existentes. Né? A gente vai pegar uma referência e vai modificar ela. Então, selecionei essa daqui que a gente tinha baixado, editar tipo, duplicar, pai, underline. Vamos dizer que essa seja a nossa porta de 75 centímetros. Tá? Vou dar OK. Aí, o que a gente vai fazer agora é modificar aqui em cotas de dimensão. Isso pode variar de família, de tipo de porta para tipo de porta, tá? Nessa aqui em específico apareceu dessa maneira.
Então altera ali a largura para 0,75. E aí vejam que no preview, né, na previsualização, ele vai indicar mais ou menos o que você está manipulando. Né? Então esse 0,4,5 corresponde à espessura da folha da porta. Isso aqui corresponde à moldura, né? Esse elementozinho aqui. Altura do traçado. Outra coisa que a gente consegue verificar, a altura do traçado, embora o nome para a gente não faça muito sentido, né, está se referindo à altura da maçaneta da porta. Né? Aqui a gente consegue também modificar, ou melhor, a gente consegue visualizar não só na planta de piso, né, mas em outras vistas. Tá? Então, dupliquei, criei um nome, alterei as dimensões. Agora vou dar OK e aplicar. Vou fechar aqui agora. A gente falar num tipo de porta. Eu tenho uma porta de 75 centímetros. Tá? Então eu tenho aí a nossa porta devidamente configurada. Eu vou abrir só uma outra porta, outro tipo de porta, para vocês verificarem que, a depender do tipo de família que você esteja trabalhando, você não vai conseguir modificar essas dimensões. Tá? Nesse sentido, o que eu recomendo para vocês é que vocês façam uso dessa porta aqui, que é uma porta genérica padrão do Revit, que ela vai, ou seja, que vocês façam uso de famílias de portas que as espessuras dos elementos elas possam ser manipuladas, tá? Porque no caso dessas que já estão inseridas no template, você não vai conseguir modificar, justamente porque essas portas elas já estão configuradas para orçamentação. Né? Mas assim, trabalhe com a M-folha única ou vocês baixem uma porta que vocês consigam fazer o ajuste, né? Que vocês consigam alterar as suas dimensões. Em relação à janela, é o mesmo processo, é a mesma lógica, tá? É o mesmo processo. Você vai duplicar, você vai na edição de tipo. E aí, no caso, só para a gente uniformizar, para a janela vocês podem utilizar também o M fixo, tá? E aí criando tipos de acordo com a necessidade de vocês. Tá?